Diante deles, surge uma figura de presença marcante, usando um chapéu que esconde parte do rosto. É o momento da apresentação. Este é Ai Lai, o renomado segundo professor de Sheng. Com um tom de voz suave e convidativo, Ai Lai pede que o jovem se aproxime para que ele possa avaliá-lo de perto. Sheng caminha com passos leves, demonstrando sua disciplina natural de bailarino. O olhar do rapaz transborda uma mistura de curiosidade e respeito. Ao parar diante do mestre, ele faz uma reverência educada, expressando a honra que sente naquele encontro. Ai Lai ajusta o chapéu, e por um instante o foco se volta para a reação de Sheng. Os olhos do jovem brilham, captando a aura serena e impressionante do professor. Quando Ai Lai finalmente revela seu rosto, ele exibe um semblante tranquilo e traços de uma beleza madura e sofisticada. O mestre observa Sheng com atenção e abre um sorriso caloroso. Ele valida o potencial do rapaz, afirmando com convicção que ele é uma boa muda, alguém com um talento raro que merece ser cultivado. Sheng fica visivelmente atordoado, sentindo o impacto da gentileza e da aparência arrebatadora de seu novo mentor. O clima esquenta logo de cara quando o segundo professor menciona que Zhou Luoxian já lhe mostrou uma dança de Sheng no passado. O dono do estúdio e também rival de Luoxian, visivelmente incomodado, questiona o porquê dele estar trazendo esse nome à tona agora. Com um olhar penetrante, o professor pergunta se ele ainda guarda lembranças de tanto tempo atrás. A resposta vem carregada de amargura. Para o dono do estúdio, algumas pessoas simplesmente têm memórias ruins que preferiam esquecer. O veterano apenas solta um som de desdém, mantendo aquele sorriso enigmático no rosto. Enquanto ajusta o chapéu, o professor provoca, chamando ele de teimoso. Ao fundo, Sheng, Yunyun e Xuezhang observam a interação. Sem entender absolutamente nada do que está acontecendo entre os dois, Sheng questiona inocentemente o que aconteceu com o dono do estúdio e Luoxian. O silêncio se torna pesado quando o professor e o dono do estúdio encaram Sheng fixamente. A tensão é tão palpável que o trio de dançarinos entra em pânico total, sem saber como reagir ao confronto silencioso que se desenrola diante deles. Percebendo que a situação pode fugir do controle, a professora intervém rapidamente. Ela tenta apaziguar os ânimos, sugerindo que deixem o passado de lado e foquem no que importa: ver os alunos dançarem. O professor, com um ar de superioridade, acaba cedendo ao pedido dela, mas o estrago no ambiente já foi feito. Sheng sente o peso da atmosfera que mudou num piscar de olhos, ficando completamente desconcertado com a energia pesada que tomou conta da sala. Retomando a postura de mestre, o segundo professor comenta que faz muito tempo que não visita o estúdio e que está ansioso para ver o quanto eles evoluíram. É o sinal para o treino começar. O clima de confronto dá lugar ao esforço físico. Xuezhang e Yunyun começam o aquecimento, demonstrando a técnica e a disciplina que os tornaram veteranos. Cada movimento é preciso, cada alongamento mostra a dedicação de anos. Sheng observa tudo atentamente, notando o suor e a seriedade no rosto de seus mentores. Ele fica intrigado. Para ele, o segundo professor não parece ser alguém tão feroz quanto dizem. Mas a reação de pavor de todos ao seu redor prova que a reputação do homem é algo que não deve ser subestimado. As apresentações finalmente começam. Xuezhang abre a sequência com movimentos precisos, seguido pela leveza de Yunyun e a dedicação total de Sheng. Cada salto e cada gesto no ar carregam o peso de anos de treinamento, enquanto eles se entregam completamente à dança sob o olhar atento de quem os observa. Em um canto reservado, o segundo professor observa tudo com uma calma imperturbável. Enquanto o chá é servido, seus olhos analisam cada detalhe técnico, cada falha imperceptível ao olhar comum. O silêncio no estúdio Lai é quase absoluto, quebrado apenas pela respiração dos bailarinos e pelo som suave do líquido preenchendo a xícara. Ao final da performance, os três se alinham, exaustos e ansiosos. O segundo professor ergue o olhar, exibindo um sorriso sereno e acolhedor que desarma qualquer defesa. Com uma voz suave, ele pergunta se eles já terminaram. Sheng fica instantaneamente hipnotizado. Ele observa aquele rosto gentil e pensa que o professor parece ter saído de uma pintura de tão bonito. Para o jovem bailarino, é impossível acreditar nos boatos de que aquele homem poderia ser alguém feroz ou implacável. No entanto, o clima é bem diferente para os veteranos. Yunyun e Xuezhang estão visivelmente tensos,
com o suor escorrendo e uma expressão de puro nervosismo. Eles conhecem a fama que precede o mestre. O professor encara Xuejang diretamente. O brilho gentil em seus olhos não diminui, mas suas palavras cortam o ar como uma lâmina. Sem perder a elegância, ele despeja uma crítica brutal. Questiona a rigidez da aterrissagem e o uso dos pés. Para o choque de Xuejang, o mestre finaliza dizendo que, mesmo após 5 anos, ele ainda parece um porco tentando dançar. O impacto é imediato, deixando o veterano completamente paralisado diante da severidade escondida atrás daquele sorriso. A tensão no estúdio é palpável com a chegada do novo instrutor. Yunyun e Sheng observam, apreensivos, enquanto o homem de chapéu inicia sua avaliação de forma implacável. Ele não poupa palavras ao se dirigir a Yunyun, questionando se a cintura dela é feita de madeira. Para ele, a performance dela não passou de um movimento mecânico, comparando-a a uma marionete sem qualquer pingo de sentimento. Yunyun, visivelmente abalada, mal consegue reagir ao peso das críticas. Logo em seguida, o olhar do mestre se volta para Sheng. O rapaz tenta manter a compostura, mas o clima de julgamento é esmagador. Com um sorriso que contrasta com a dureza de suas palavras, o instrutor pergunta com sarcasmo se Sheng foi rejeitado no amor, buscando uma explicação para o que ele considera uma execução técnica sem alma. O impacto dessas palavras atinge Sheng como um golpe físico. Ele se encolhe, processando a crítica devastadora enquanto estrelas de confusão giram ao seu redor. O jovem bailarino entra em um conflito interno, questionando se sua dança foi realmente tão desastrosa quanto o mestre descreveu. Mesmo enquanto toma seu chá tranquilamente ao lado de outros avaliadores, o instrutor continua o massacre verbal. Ele classifica a performance de todos como péssima e ordena que recomecem imediatamente. Yunyun, Sheng e até mesmo o experiente Xuejang parecem exaustos e desorientados sob a pressão constante. As críticas se tornam ainda mais ácidas. O mestre chega a perguntar se eles estão usando próteses, tamanha é a insatisfação com a fluidez dos movimentos. Do lado de fora do estúdio Lai, os gritos de reprovação ainda podem ser ouvidos. Ele afirma que até porcos teriam uma memória melhor, e que, sem coordenação, o cérebro deles não passa de algo inútil. Ao final dessa sessão exaustiva, o corpo de Sheng não aguenta mais. Ao chegar em casa, o bailarino desmorona no sofá, completamente esgotado física e mentalmente pelo rigor extremo desse novo e implacável professor. Ginny entra no quarto e logo nota o estado de Sheng, que parece ter deixado toda a sua energia no estúdio de dança. Ele pergunta por que o companheiro está tão exausto e se o treino finalmente acabou. Sem forças até para se sentar direito, Sheng apenas confirma que sim. O peso da rotina exaustiva transparece em um suspiro profundo. Ginny se inclina sobre ele, buscando entender o que aconteceu para deixá-lo tão abatido. Com um olhar melancólico, Sheng revela que o culpado é o segundo professor, descrevendo-o como alguém realmente intimidador. Enquanto Sheng se encolhe, Ginny, com as mãos ainda protegidas pelas bandagens de boxe, estende o braço e faz um carinho suave em seu cabelo. É um gesto de puro acolhimento. Ginny pergunta, em um tom baixo, se ele foi torturado pelo novo mestre. Sheng sente o conforto do toque e observa o quão gentil Ginny consegue ser. Ele admite que sim, a pressão foi grande. Mas em vez de se afastar, Sheng busca o olhar de Ginny com uma intensidade diferente. Ele diz que precisa recarregar as energias, e o significado dessa frase paira no ar. Ginny responde com um sorriso terno e compreensivo. O clima entre os dois se transforma, preenchido por uma tensão romântica que faz o tempo parar. Eles se aproximam lentamente, rosto a rosto, sentindo o calor e a respiração um do outro, entregando-se a um momento de conexão profunda e silenciosa, onde as palavras já não são mais necessárias. Ginny envolve Sheng em um abraço apertado, deixando transparecer em seu olhar todo o carinho e a proteção que sente. Enquanto aproveitam esse momento de proximidade, Ginny pergunta com a voz suave se aquilo já é o suficiente para ele. Com um sorriso radiante e os olhos fechados, Sheng se entrega totalmente ao contato, sentindo-se renovado. Para ele, aquele abraço é como recarregar as energias de forma instantânea. Em um momento de paz absoluta, os dois se deitam e Sheng sussurra um agradecimento sincero, demonstrando o quanto valoriza a presença de Ginny em sua vida. No entanto,
O clima de intimidade é subitamente quebrado por uma tosse forçada. Su Fang, treinadora de Jinny, interrompe o momento, fazendo com que os dois se recomponham rapidamente. Ela entra na sala trazendo uma novidade importante. Uma revista internacional de boxe tem interesse em entrevistar Jinny. A oportunidade é valiosa. Como Jinny tem planos de seguir carreira nos Estados Unidos, essa visibilidade será fundamental para construir sua influência e nome no esporte. Com sua postura decidida e focada, Jinny aceita o convite sem hesitar. Antes da entrevista começar, o representante entrega um documento com uma sugestão. O repórter, que já o aguarda no ringue, gostaria de uma breve conversa informal antes de iniciarem. Jinny analisa o pedido e concorda, pronto para dar mais esse passo em sua trajetória profissional. Na hora da partida, o tom entre os dois volta a ser de ternura. Jinny pede que Shang o espere, prometendo retornar o mais rápido que puder. Com um olhar doce e um sorriso compreensivo, Shang o encoraja a ir, garantindo que estará ali aguardando por ele. A troca de olhares final, antes de Jinny se afastar, reforça a conexão profunda e o apoio mútuo que define a relação dos dois. Escondido atrás da parede, Shang observa atentamente o que acontece à sua frente. Ele vê Jinny cumprimentando um homem com um aperto de mão firme, enquanto Su Fang acompanha o encontro de perto. Jinny mantém uma expressão séria e focada, mas o coração de Shang está inquieto. Ele sabe que o tempo está passando, e em apenas 3 meses, Jinny partirá para os Estados Unidos. O jovem bailarino se questiona, em silêncio, sobre o que poderia fazer por ele antes dessa despedida. Nesse momento, uma lembrança de Yun surge em sua mente. Ela havia lhe contado sobre uma tradição especial: dançar o Lago dos Cisnes para a pessoa amada. Na época, ela o incentivou a seguir esse costume quando encontrasse alguém especial. Shang reflete sobre essas palavras com um olhar perdido e melancólico. A ideia de dedicar sua dança a Jinny começa a ganhar força. Ele se pergunta, com os olhos brilhando de expectativa e incerteza, se Jinny realmente gostaria de receber um gesto tão profundo e cheio de significado. Enquanto a música ecoa suavemente, Shang está completamente imerso em seu mundo. Deitado de forma relaxada, ele observa atentamente cada movimento em seu celular, fazendo anotações frenéticas em seu caderno. O foco é total, mas ele não percebe que não está mais sozinho. Passos silenciosos se aproximam. Yun e Xuejang observam a cena de cima, notando a dedicação quase obsessiva do jovem bailarino. Ao perceber a presença dos veteranos, Shang congela. Yun quebra o silêncio com um sorriso cúmplice, perguntando se ele pretende praticar o Lago dos Cisnes. O impacto da pergunta é imediato. Shang sente o rosto esquentar e um leve rubor surge em suas bochechas. Ele tenta se esconder atrás de seus pensamentos, envergonhado por ter sido pego em um momento tão íntimo de estudo. Xuejang, sempre direto e observador, vai direto ao ponto e questiona com quem ele pretende dançar essa peça tão significativa. Shang desvia o olhar, visivelmente hesitante, e murmura que ainda não sabe. Mas Yun enxerga através dele. Com um olhar penetrante e acolhedor, ela questiona se a dúvida dele é sobre a dança em si ou sobre os sentimentos que ele nutre pela pessoa em quem está pensando. Ela quer saber se Shang está confuso entre a performance e o afeto que sente por esse alguém especial. Shang baixa a guarda por um instante. Ele admite que a pessoa em questão, Jinny, sequer compreende o peso e o significado emocional que essa coreografia carrega. É um desabafo carregado de uma melancolia doce, revelando que seu esforço é direcionado a alguém que talvez não entenda a magnitude do seu gesto. Xuejang, no entanto, traz a frieza da realidade. Ele questiona a lógica por trás disso. Por que se desgastar tanto e entregar o seu melhor para alguém que não tem olhos para a arte? Para o veterano, Shang estaria apenas desperdiçando sua energia e seu talento com alguém que jamais saberia apreciar o verdadeiro valor de sua entrega no palco. Shang parece perdido em seus pensamentos, processando o que está por vir. Yun, sempre animada, sugere que ele comece a dançar para que eles possam avaliar o desempenho. Mas Xuejang, com sua habitual falta de paciência, explode e o chama de idiota. Ele questiona como Shang se atreve a pensar em sentimentos e confissões se ele não entende nada da vida, perguntando quem gostaria de alguém tão ingênuo.
Xuejang mostra um vídeo de referência no celular explicando que Sheng não precisa se preocupar com a coreografia completa agora, mas sim focar na cena do encontro no lago. O veterano insiste para que ele observe atentamente o brilho nos olhos dos grandes bailarinos, como Adam Cooper. Para Xuejang, o segredo da dança está no olhar. É através dele que Sheng deve encantar a todos. Sheng, inocente e com um sorriso animado, pergunta se foi com esse mesmo olhar que Xuejang conseguiu encantar o Sr. Pu. Irritado e constrangido. Xuejang grita, dizendo que ele é sincero demais e que deveria parar de ser assim para o seu próprio bem, enquanto Yunyun ri da situação. O clima muda para algo mais solene quando eles começam a falar sobre a linhagem da dança no estúdio. A tradição de como o Lago dos Cisnes é executado ali foi passada do segundo professor para o atual professor. Enquanto os três descansam sentados no chão, a história de uma apresentação lendária e inesquecível surge na conversa. Sheng foca seus olhos em cada detalhe dessa história. Surge a imagem de uma performance magnífica, onde a técnica se mistura à emoção pura. É uma dança que exala entrega e uma conexão profunda, algo que raramente se vê hoje em dia, já que o professor quase não se apresenta mais. A revelação final deixa Sheng completamente impactado. Ele tenta confirmar se entendeu bem a relação entre os seus mestres, enquanto Yunyun e Xuejang o encaram surpresos. Parece que Sheng era o único que ainda não tinha percebido a profundidade do laço que une os dois professores. Yunyun explica que o nome do estúdio, Lai, é uma combinação dos nomes do primeiro e do segundo professor. A conversa é interrompida por gritos do segundo professor vindo do andar de baixo. A notícia se espalha entre os três. O segundo professor chegou. E ele não poupa ninguém. Com um sarcasmo afiado, ele comenta que o cérebro é algo maravilhoso e que adoraria que os alunos tivessem um. Ele parece ter perdido a paciência com o que viu até agora e decide subir para o 5º andar, certo de que os 3 alunos de elite também vão conseguir tirá-lo do sério. Ao ouvir isso, Xuejang entra em alerta total. Com uma expressão de puro nervosismo, ele avisa que estão acabados, pois o mestre está a caminho. Yunyun, mantendo o foco apesar da pressão, ordena que todos tomem suas posições imediatamente. Sheng responde com determinação. Ele guarda seu caderno de notas, respira fundo e se prepara para o que está por vir. Enquanto isso, a voz do professor ecoa desafiando a todos sobre a apresentação de março. Ele questiona se eles realmente acham que tem nível para estar no 5º andar, dançando apenas o básico. A cena muda para a tranquilidade da noite. Em casa, Jinny está concentrado, analisando algo em seu tablet com um olhar sereno e compenetrado. O silêncio do ambiente é quebrado por um estalo, fazendo com que ele desvie a atenção e olhe fixamente, como se algo ou alguém tivesse acabado de chegar. Jinny percebe a chegada de Sheng e o recebe comentando calmamente que ele está de volta. O cansaço de Sheng é evidente e, sem dizer uma palavra, ele se deixa cair, exausto, repousando o corpo sobre o colo de Jinny. Jinny o observa em silêncio por alguns instantes, processando o estado do amigo. Ele retira os óculos, deixando de lado qualquer formalidade, e com um tom de preocupação carinhosa, chama-o de tonto e pergunta por que ele está tão cansado de novo. Ainda entregue ao cansaço e ao conforto do toque de Jinny, Sheng explica a pressão que está sofrendo. Ele conta que, em 3 meses, terá uma grande apresentação. Seu veterano terá outras performances, e ele assumirá a responsabilidade de dançar como o segundo protagonista na apresentação de sua veterana. Jinny o escuta atentamente, buscando entender o que se passa na mente do bailarino. Ele o questiona sobre o seu nível de confiança, querendo medir a segurança de Sheng diante do desafio. Sheng se vira para encarar Jinny de perto. O olhar entre os dois é profundo, carregado de uma cumplicidade silenciosa e um apoio que não precisa de muitas explicações. Com um brilho de determinação nos olhos e um sorriso leve, ele responde com firmeza que sim. Sheng olha nos olhos de Jinny e faz uma promessa sincera. Como Jinny estará lá para apoiá-lo, ele vai se dedicar e dar o seu melhor. Jinny retribui com um olhar carregado de afeto e admiração, deixando claro o quanto se importa com cada passo do bailarino. Aproximando-se com delicadeza, Jinny envolve a nuca de Sheng, trazendo-o para mais perto. O clima entre os dois se torna intenso e o mundo ao redor parece desaparecer. Sheng o encara com os olhos brilhando, sentindo a respiração próxima e a conexão profunda que os une. É um momento de pura entrega e carinho silencioso.
onde o apoio que um oferece ao outro transborda em um toque suave. Eles selam um compromisso de esforço mútuo. Jin-Yi, inspirado pela determinação de Sheng, também estabelece sua meta. Em 3 meses, ele quer conquistar seu primeiro cinturão de ouro no boxe. Com os corações alinhados e focados em seus sonhos, eles decidem que juntos farão o seu melhor para alcançar o topo. 3 meses se passaram. No meio da plateia, Jin-Yi observa atentamente, mantendo uma postura imponente e concentrada enquanto aguarda o grande momento. Ao redor dele, o público está em êxtase. Entre aplausos, sussurros de admiração e o brilho dos flashes, a expectativa é palpável, mas seu foco permanece fixo no palco. Lá em cima, Sheng e Yun-Yun entregam uma performance impecável. Os movimentos são fluidos e carregados de uma leveza poética. Sheng está completamente entregue, com a mão sobre o peito, em um gesto dramático e elegante, demonstrando toda a técnica que aperfeiçoou nesse tempo. Ao observar Sheng brilhar sob os holofotes, a expressão de Jin-Yi se suaviza. Ele assiste a tudo com um olhar profundo, deixando escapar um sorriso discreto de puro orgulho. No palco, Sheng fecha os olhos, imerso na música. O suor em seu rosto é o reflexo de todo o esforço e da paixão que ele coloca em cada passo. Assim que a apresentação termina, Jin-Yi se retira da plateia e é conduzido para a área reservada. Sendo guiado por um funcionário que o trata com a reverência de quem conhece sua linhagem, ele segue em direção aos bastidores para reencontrar o bailarino que roubou a cena. Os passos firmes ecoam pelo corredor até que Jin-Yi finalmente aparece, impecável em seu traje social. Ele observa Sheng de longe, que está concentrado enquanto cuidam de sua pele após o esforço do treino. Ao notar a presença do amigo, o brilho nos olhos de Sheng é imediato, e ele exclama surpreso, demonstrando genuína felicidade por Jin-Yi ter vindo. Ine, preocupado como sempre, questiona se Sheng está cansado. Este responde de forma curta e direta que não, mantendo sua postura séria e observadora. Sheng, transbordando a energia de quem acabou de sair do palco, confessa com um sorriso radiante o quanto realmente ama dançar. Empolgado, Sheng comenta que agora possui certos privilégios no estúdio e que poderia até levar amigos e familiares para os bastidores. A maquiadora ri da pureza dele, brincando que, quando ele se tornar um bailarino popular, não haverá problema algum em levar quem ele quiser. Meio sem jeito e com um olhar mais tímido, Sheng admite que, na verdade, não tem muitos amigos para convidar. Enquanto a conversa flui de forma descontraída, a maquiadora continua cuidando de Sheng, limpando o suor de sua pele com delicadeza. Jin-Yi observa a cena em silêncio, com um olhar profundo e atento, captando cada toque e cada palavra. Sheng então faz o convite, questionando se Jin-Yi deseja se juntar a eles em uma festa de comemoração mais tarde. Jin-Yi parece distante, com a sobrancelha franzida, como se algo o incomodasse profundamente. O toque da maquiadora em Sheng parecia realmente incomodá-lo. Sheng percebe o estado do amigo e o chama, trazendo-o de volta à realidade com um sobressalto. Com um olhar suave e preocupado, Sheng pergunta o que houve, mas Jin-Yi disfarça a inquietação. Ele avisa que vai ao banheiro primeiro, e Sheng, sempre atencioso, pede para que ele não demore. Jin-Yi concorda e se afasta, deixando Sheng e a maquiadora para trás, enquanto segue pelo corredor. Mas o plano de Jin-Yi é outro. Já longe dos olhares dos amigos, ele pega o celular, focado em uma missão especial. Ao passar por um enorme arranjo de rosas vermelhas dedicado à apresentação de Yun-Yun, Jin-Yi decide que Sheng merece algo ainda mais grandioso e simbólico. Pelo telefone, ele dá ordens claras e ambiciosas. Quer um buquê enorme, o maior que puderem fazer. E não pode ser um arranjo comum. Ele exige que as flores tenham o formato de um cisne, uma homenagem direta à paixão e ao talento de Sheng no balé. Do outro lado da linha, o assistente parece surpreso e um pouco pressionado com a exigência. Mas Jin-Yi é decidido. Ele quer que tudo esteja pronto em 3 horas, a tempo da festa de comemoração. Com um olhar sério e determinado, ele reforça que Sheng precisa ver o presente antes de ir embora, exigindo que o cisne de flores seja colocado no local mais visível da entrada. Jin-Yi quer garantir que, em meio ao sucesso da noite, o seu apoio e carinho por Sheng sejam impossíveis de ignorar. O clima de recepção toma conta do ambiente. Yun-Yun aproveita um momento ao lado das outras convidadas, mas o foco de Sheng está em outro lugar. Enquanto observa as opções servidas, Sheng decide preparar um prato especial.
Com um olhar sereno e carinhoso, ele pensa em Jinni, querendo garantir que o amigo tenha algo para comer assim que chegar ao evento. Ele escolhe cuidadosamente um doce, demonstrando em cada gesto a dedicação e o cuidado que sente por ele. É nesse momento que Xuejang se aproxima por trás, comentando que acabou de cumprimentar a Shiji. O veterano observa a movimentação ao redor e nota como a presença de Sheng não passa despercebida. Ele pontua que alguns dos fãs mais antigos parecem ter gostado bastante do rapaz. Sheng, sempre gentil e educado, percebe a atenção e acena com um sorriso amigável. A reação é imediata. As convidadas ficam totalmente encantadas, suspirando pela fofura e pelo carisma dele. No entanto, Xuejang observa a cena com seu habitual tom crítico, pensando que todo esse fascínio se deve apenas às aparências. Em um evento luxuoso, os flashes não param. Yunyun está no centro das atenções, cercada por fotógrafos e admiradores. Xuejang observa de longe, comentando como ela conquistou uma legião de fãs após tantos papéis principais, atraindo especialmente aqueles que possuem grandes fortunas. Enquanto segura sua taça, Xuejang chama a atenção de Sheng para uma mulher específica na multidão, destacando a pulseira gravada que ela usa. O clima é de pura ostentação e influência. Ele revela que aquela mulher chegou ao ponto de comprar um estúdio inteiro para outro dançarino, mostrando o nível de poder que circula naquele ambiente. A conversa é interrompida por uma presença imponente. Jinni aparece logo atrás, perguntando sobre a localização desse estúdio, com um olhar sério e protetor que corta a descontração do momento. Xuejang, sem entender quem é o recém-chegado, pergunta diretamente quem ele é. Jinni não hesita. Ele se aproxima de Xuejang, sustentando um olhar intenso e desafiador, emanando uma confiança que domina o espaço. Com toda a calma do mundo, Jinni faz sua declaração. Ele se apresenta como um fã de Sheng e faz questão de enfatizar que é muito rico. A afirmação direta deixa Xuejang completamente confuso, enquanto Sheng, morrendo de vergonha da atitude do amigo, esconde o rosto com as mãos sem saber onde enfiar a cara diante de tamanha audácia. Após a festa de comemoração, a noite parece ganhar um novo fôlego. Jinni e Sheng descem as escadarias, deixando o evento para trás enquanto caminham juntos. Com um sorriso leve e um brilho nos olhos, Sheng se despede dos amigos, acenando um tchau, enquanto se afasta do grupo. De repente, um estalo ecoa pelo ar. Uma chuva de pétalas brancas explode sobre o caminho, cobrindo os degraus em um espetáculo visual impressionante. Na saída do evento, ergue-se um majestoso arranjo de flores em formato de cisne. O momento pega todos de surpresa. Xuejang observa a cena com seu olhar analítico e sério, enquanto Yunyun e os outros presentes ficam maravilhados com a delicadeza das flores caindo sob a luz da noite. A homenagem é grandiosa. Um cisne gigantesco, feito inteiramente de rosas brancas, surge para celebrar o sucesso da apresentação. Um coral de homens de terno não deixa dúvidas. Eles desejam parabéns ao pequeno cisne por um espetáculo executado com perfeição. Sheng fica completamente sem reação, piscando confuso e surpreso diante de tamanha demonstração de afeto e luxo. Até mesmo seus veteranos, Yunyun e Xuejang, observam a cena com um misto de choque e incredulidade, parecendo processar o exagero daquela surpresa. Enquanto os aplausos ecoam pelo ambiente, Jinni se aproxima e segura a mão de Sheng com delicadeza e firmeza, oferecendo o suporte que ele precisa naquele momento de timidez. Sheng parece ainda recuperar o fôlego após o esforço da dança, sentindo o toque protetor do amigo. Percebendo que a atenção excessiva pode ter deixado o bailarino desconfortável, Jinni se desculpa pelo erro. Ele admite que deveria ter pedido para colocarem o buquê na sala de descanso antes do show, prometendo que fará isso da próxima vez. Sheng, com um sorriso tímido e ainda um pouco sem jeito, apenas aceita a justificativa. A noite avança e os dois seguem viagem, deixando o estúdio para trás. No entanto, o caminho percorrido entre as árvores parece estranho. Sheng observa da estrada pela janela e, com um olhar curioso e atento, questiona Jinni sobre o destino. Eles não estão voltando para casa, e o mistério sobre para onde estão indo agora toma conta do momento. Mantendo o mistério, Jinni observa o companheiro e avisa que ele logo descobrirá o destino daquela viagem. Assim que os portões se abrem, o carro avança por uma entrada imponente, despertando a curiosidade de quem está lá dentro. Sheng fica imediatamente deslumbrado com o que vê pela janela.
Seus olhos brilham de admiração e ele não consegue conter um uau diante da magnitude do lugar. Completamente hipnotizado, ele encosta as mãos no vidro, tentando absorver cada detalhe da paisagem que surge diante dele. Percebendo o encantamento do bailarino, Ginny se aproxima, diminuindo o espaço entre os dois dentro do carro. Com um olhar suave e atento às reações de Cheng, ele pergunta se o rapaz gostou do que viu. Ainda processando a beleza do local, Cheng admite que é um lugar maravilhoso, mas a dúvida permanece sobre que lugar seria aquele. A postura de Ginny é de total confiança. Ele olha para o amigo e revela com naturalidade que aquela é a sua casa. A revelação deixa Cheng em choque, sem palavras ao perceber o contraste entre o mundo em que vivem e a realidade luxuosa da família de Ginny. Cheng olha para cima, completamente em choque. Ele mal consegue processar o que está vendo e pergunta, incrédulo, se aquele lugar é realmente a casa de Ginny. Ainda confuso com a grandiosidade do lugar, Cheng procura pela mãe do amigo, mas Ginny o tranquiliza. Ele explica que ela não está. Viajou para Hong Kong para fazer compras com a irmã dele e o bai número 2. Ginny se aproxima de Cheng, diminuindo a distância entre os dois. Com um olhar intenso e a voz baixa, ele revela que o trouxe ali porque existe algo muito especial que ele faz questão de mostrar. Cheng observa a entrada monumental e não consegue esconder a admiração. Ele diz que Ginny parece um príncipe vivendo em um castelo no meio da floresta. Diante desse comentário, Ginny olha para o lado, pensativo, e faz uma proposta direta. Se Cheng quiser, os dois podem se mudar para lá agora mesmo. Cheng entra em pânico com a sugestão, gesticulando freneticamente enquanto diz que não é necessário, insistindo que a casa onde moram atualmente já é boa o suficiente. Eles seguem caminho pela propriedade até que Ginny chama Cheng para descer do carro. Com um toque suave no ombro, Ginny o guia para mais perto da margem. Os olhos de Cheng brilham de fascinação ao encontrar o que Ginny queria mostrar. 2 cisnes deslizando serenamente pela água, unidos em um momento de pura harmonia. Encantado, Cheng mal consegue desviar o olhar da cena romântica. Ginny o observa com atenção, buscando em seu rosto uma confirmação, e pergunta suavemente se ele gostou da surpresa. Cheng está encantado, admirando o que acredita serem cisnes reais. Ele comenta como são bonitos, enquanto Ginny, sempre atencioso, explica que aquilo é um presente para comemorar a primeira apresentação do bailarino. A atmosfera romântica é subitamente interrompida por um som peculiar. Confuso, Cheng tenta processar a informação e chega a questionar se aquele é o som que os cisnes fazem, já que parece muito com o de um galo. Ginny, mantendo sua postura séria, não tem dúvidas. Aquilo é, obviamente, um galo. Intrigado, Ginny olha por cima da grade e sua expressão muda instantaneamente ao reconhecer a figura lá embaixo. Ele anuncia surpreso que sua mãe está de volta. Cheng observa logo atrás, sem entender direito o que está acontecendo. Lá embaixo surge uma mulher imponente e cheia de estilo, mas com um detalhe completamente inesperado. Ela carrega um galo enorme nos braços. O animal solta um cacarejo estridente e acaba caindo no chão, deixando Cheng e Ginny em um silêncio absoluto, processando a cena absurda diante deles. Com um sorriso confiante e ajustando seus óculos escuros, a mãe de Ginny olha para cima e pergunta ao filho se ele finalmente sentiu saudades de casa.